A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, boa noite, varões valorosos. É um grande prazer poder estar falando com você, estar até mesmo entrando no visual dentro do seu lar ou aonde você estiver agora. Eu gostaria de dar um abraço fortemente ao seu coração. Como todos nós sabemos que hoje seria a reunião dos homens e estaríamos nós fazendo nosso tradicional churrasquinho, tendo comunhão entre os irmãos e principalmente a comunhão entre o Espírito Santo e estarmos desfrutando deste tempo, também serve para um momento de nós relaxarmos um pouco, termos um momento entre nós, homens, conversando e batendo um papo. E eu gostaria de estar aproveitando neste momento aqui, trazer uma palavra para os seus corações, porque já o fato de não podermos estarmos reunidos, porque todos nós sabemos que temos que evitar e não fazermos aglomerações, conforme os nossos governantes, né, nos indicam e nos orientam de uma maneira correta. Eu gostaria de abrir a Bíblia aqui e estar repartindo com os meus amados irmãos, Provérbios capítulo 14, no versículo 12, que a Bíblia nos relata da seguinte forma: há caminho que para o homem ele parece ser direito, mas o fim dele conduz à morte. Há caminhos que ele parece ser direitos, mas a verdade é que o fim dele conduz à morte. Estamos vivendo um tempo de quarentena, irmãos. Estamos vivendo um tempo que nós devemos nos precaver desta situação, deste mal, deste vírus terríveis. E muitas vezes pensamos inocentemente que devemos, às vezes alguns estão de férias, alguns está tendo um tempo muito mais ocioso, e quero aproveitar este tempo, falar, eu vou dar uma saída, eu vou dar uma pescada, eu vou dar uma chegada na praça, eu vou fazer isto. Olha, querido, não é o momento é para que nós venhamos nos precaver, porque quando estamos prevenindo e a nossa própria segurança, para a nossa própria segurança, nós estamos também se precavendo a vida dos nossos, para aqueles que têm pais, avós, idosos. E sim, podemos viver verdadeiramente o grande versículo: amarmos o próximo como a nós mesmos. Então nós temos que nos amar, porque quando nós nos prevenimos de uma situação dessa, nós estamos nos amando. E quando nós podemos nos amar, nós vamos conseguir amar o próximo. Porque se nós não nos amarmos a nós mesmos, não vamos conseguir amar o próximo. Tem um outro versículo aqui que a Bíblia diz que é um versículo muito sábio, que diz em Provérbios 27, no versículo 12, o prudente vê o mal e se esconde, mas o simples prossegue e sofre a pena. Então, o prudente, ele vê o mal, ele é avisado do mal e ele se esconde. Mas o simples não é avisado, ele continua o seu caminho e acaba sofrendo a pena. E nós sabemos que nós temos que estar vivendo um momento de se prevenir, se precaver desta situação.
É lógico que eu e você, eu com toda sinceridade, até mesmo prego a palavra, estou esperando a volta de Cristo, mas a gente acha que sempre esse tempo vai se demorar um pouco, esse tempo vai ser um momento que às vezes pode ser que eu não venha a ver desta forma, mas sim, no tempo que Deus me recolher. Mas eu nunca imaginei que estaríamos o mundo inteiro vivendo um tempo de quarentena, um tempo ao qual nós devemos nos precaver. Nunca imaginei. Então, é um momento que é difícil, é difícil. E nós temos que respeitar essa quarentena, queridos. Temos que respeitar de toda a maneira possível. É a mesma coisa quando eu penso assim, eu sou um homem de fé, eu sou um cristão de fé, e diante deste momento, eu, pelo fato de ser uma pessoa de fé, eu vou me atravessar na frente de um carro, e se o carro me colidir com a minha pessoa, tudo bem, eu sou um homem de fé, eu vou continuar vivo, não vai me acontecer nada. Olha, queridos, é mais ou menos um exemplo muito específico diante do momento que nós estamos vivendo. Nós somos pessoas de fé, acreditamos, queridos, mas é lógico, se eu me colidir com um carro, pode ser que eu venha quebrar a minha perna, pode ser que eu venha ter um grande hematoma no meu corpo, ou até às vezes ir a óbito. É o momento que nós estamos vivendo. Eu costumo falar de mim mesmo, pelo pouco que eu conheço a Bíblia, e tenho estudado a Bíblia, e tenho estudado muitas coisas da Bíblia, especificadamente, fora um pouco a Bíblia em caminhos que são paralelos a ela. Eu classifico, nunca vi ninguém falar isso desta forma, de uma fé tola. De uma fé tola. Muitas vezes a gente pensa que não vamos nem ficar falando, às vezes, de coronavírus, né? Vou falar a gripe. Olha, quer dizer que o justo não pode pegar gripe e só o ímpio que vai pegar gripe? O sol não nasce para o justo e o sol não nasce para o ímpio. Então eu classifico isso como uma fé tola. É lógico, como está escrito em 27:12, em Provérbios, o prudente vê o mal e ele se esconde. Sabemos que o vírus está aí. E esse vírus não se vê a olho nu. E nem através de telescópio, mas sim de uma forma microscópica, que nós podemos ver esse vírus. Então nós não sabemos aonde ele está e de que forma ele está, às vezes na nossa vida. E eu tenho uma certa neura, porque você fala, ô pastor, poxa, mas a gente ouve nos telejornais e está sempre ouvindo informações e o pastor está pregando exatamente a respeito disso. É a respeito disso, irmãos. A Bíblia é enfática, ela fala que quando nós vemos o mal e o mal nós nos escondemos para que não venhamos ser atingidos. Queridos, nós temos que ter entendimento diante deste momento. Podemos, às vezes, estarmos falando, olha, devemos nos precaver, devemos nos guardar, queridos. Temos que nos guardar. Porque, poxa vida, eu tenho um certo neura disso daí. De que forma? Porque eu já contraí a hepatite C
A hepatite C é um vírus que é muito mais difícil de se contrair. A C, ela só se pega através de contato com o próprio sangue. Mas é um vírus, querido. Se você jogar ele dentro de uma lata de tinta, com todas as substâncias da tinta, esmaltada, vamos falar da esmaltada, que tem thinner no meio, todas as suas substâncias químicas, ele consegue sobreviver até 10, 11 dias dentro de uma lata de tinta. Você tira eles, está vivo. Graças a Deus. Não que eu não obedeci o tratamento que tinha, mas, na verdade, tratamento, com certeza que você vai ser curado, isto não existe, queridos. E poucas são as pessoas, mais raras mesmo, que são curados da hepatite C. E para a honra e a glória do Senhor, Deus me curou, usando muito de vocês, através das orações de vocês. Deus me trouxe essa grande bênção para a minha vida. Então, queridos, não é às vezes você fala, poxa, mas pastor, você está falando, queridos, porque eu tenho um certo neura a respeito disso. Eu passei por momentos difíceis da minha vida por causa desse vírus. E esse vírus, como eu acabei de falar, não é um vírus que você vai lavar a mão bem lavada, esfregar as pontas dos dedos, os meios dos dedos, e ele está morto. Não. Mas ele é fatal. Ele é fatal no meu organismo e no teu também. Por isso que nós temos que nos precaver. Os nossos governantes estão nos orientando para ficarmos em casa. E muitas vezes eu vejo vizinho meu saindo para pescar quase todo dia. O outro sai para tomar um sol, sai para passear. São pessoas que não se amam a si mesmo e nem vêm amar ao próximo. É lógico que o que eu estou falando, queridos, de maneira alguma, não vai pensar que eu estou subestimando a tua fé. O pastor não tem fé. O pastor está agindo de uma forma errada. Não, eu não estou subestimando a tua fé. Não entenda desta maneira. O que Deus está me dando aqui no meu coração é o que está saindo. E eu creio que é a direção de Deus para a tua vida. Não fique subestimando. Não pense que eu estou subestimando a tua fé. Não, não. Eu não estou fazendo isso. Não me leve para este lado da sua forma de pensar. Não, eu não quero subestimar a tua fé, mas eu quero esclarecer e pôr realmente o que a Bíblia diz e o que Deus nos orienta. Não saia de casa desnecessariamente, irmão. É lógico. Se houver uma necessidade, tudo bem. Mas não fique andando pela rua à toa, não vá fazer passeios desnecessários, visita. Às vezes a gente vê famílias se reúnem aqui, fazem a maior festa para comer, compartilhar junto o quê, queridos? Este é o momento que você tem que estar completamente em quarentena. Pastor, temos que entender que Deus, diante desses momentos aqui, nós temos que entender uma coisa, sabe? Que Deus, ele é um Deus de propósito. Ele é um Deus de propósito. Ele não é um Deus de proposta. Muitas vezes pensamos que o nosso Deus é um Deus de proposta. O homem vive de propostas muitas vezes. Se a proposta é boa, é interessante, eu estou nessa. Não, queridos, nosso Deus não é um Deus de proposta, é um Deus de propósito. E Ele quer te abençoar. Já pensou? Quando a gente vê lá, eu ia até ver aqui, espero que eu venha voltar aqui ler, mas eu
está me vendo aqui, aquele versículo lá de Jeremias 29:11. Eu vou ler aqui para os amados irmãos. Se o pastor Marquinhos estivesse do meu lado aqui, eu ia pedir para ele falar, porque ele sabe de cor e decorado esse versículo. Mas eu aqui, eu preciso de ler, porque eu não vou me lembrar totalmente dele. Totalmente dele. Então é Jeremias, capítulo 29, versículo 11. O que nós poderíamos dizer deste versículo diante desse momento? Ah, Deus tem uma promessa para mim, que legal, que gostoso. Não, irmãos, o nosso Deus, ele tem promessas realmente para nós, mas além da promessa, ou melhor, antecipadamente à promessa, ele tem um propósito na minha vida, um propósito na tua vida. Espero que eu não esteja errado, mas é isso mesmo. Jeremias 29:11. Pois eu sei os planos que eu tenho para vós. Plano é uma palavra sinônima. Propósito é a mesma coisa, é uma palavra semelhante. Na minha Bíblia está escrito planos. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança a um futuro. Deus tem um propósito na tua vida. Deus formou você no laboratório dele, lá nos céus, enviou ao útero da sua mãe para que você viesse a essa terra. Não é para sofrer, não. Não é para viver de sofrimento. O sofrimento que tinha que ter foi Jesus Cristo, e ele já sofreu o preço da dor e toda a ordem de sofrimento na sua vida na cruz do Calvário, para que eu e você venhamos ter vida. Então, este é o propósito de Deus, para que venhamos ter paz e sabermos que nós não somos do mal, e para nos dar uma esperança e um futuro. Nós temos que estar vivendo já com as bênçãos de Deus, independentemente da situação, no momento que nós estamos vivendo. Romanos capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé. E nós venhamos ter paz para com Deus através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É termos paz, é sermos abençoados, agraciados por Deus. Mas, pastor, e este momento aí que estamos vivendo? Queridos, olha, quem nada menos, nada mais que o próprio Senhor Jesus Cristo, para poder entender de dor e sofrimento. Não existe uma outra pessoa. Não existe. Há pessoas que sofrem muito, têm muitas dores, isso sim, mas o sofrimento de Cristo e a dor de Jesus Cristo, que ele sofreu para que nós viéssemos ter vida, e vida com abundância, a ponto dele passar pelo procedimento e o processo da cruz do Calvário, ninguém vai entender mais do que sofrimento, do que dor, do que o Senhor Jesus Cristo. Vindo-me aqui agora, lá em João, no capítulo 11, lembra da mensagem de Lázaro, Marta e Maria? Lá em João, no capítulo 11, aqui no versículo
5 e 6. Olha o que está escrito. Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Não precisamos nem ler os 6. Jesus amava eles. Você acha que Jesus não te ama? Jesus nos ama, irmãos. Olha, interessante, está em Romanos mesmo, no capítulo 5, no versículo 8. Deus prova o seu amor. Ele prova, a Bíblia diz. O apóstolo de Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco, dando Jesus Cristo na cruz do Calvário para que nós viéssemos ter vida. Deixa eu ler esse versículo aqui, porque pode ser que eu esteja me enganando. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor. Você acha que Deus não te ama diante desta situação, diante deste momento? Deus te ama. Muitas vezes você fala, mas por que Deus já não pega logo e resolve todo esse problema e acaba com esse sofrimento? Olha, queridos, em tudo Deus tem um propósito na sua vida. Em tudo Deus tem um propósito na sua vida. E Ele é um Deus de propósito. Muitas vezes oramos a Deus e falamos assim, Senhor, nos dê um carro. Ô Pai, eu preciso tanto de um carro. Então, Senhor, hoje em dia não, é um bem comum, ele não é mais supérfluo. Me dá um carro, propósito de Deus. Vou dar um carro para o meu servo. Mas quem vai dirigir o carro? É você, é eu. Se eu e você ficarmos andando numa velocidade, neste veículo que Deus nos dá como bênção e um propósito dele de nos abençoar a 140, 160, 180, passarmos em todos quanto é tipo de buraco, lombada com tudo. Queridos, nós confundimos às vezes propósito com proposta de Deus. Não é porque Deus tem um propósito de nos abençoar e nos dar o carro que nós vamos fazer extravagâncias, porque com certeza nós vamos perder a bênção do propósito de Deus, porque nós vivemos de proposta. Muitas vezes nós queremos é que Deus venha nos fazer proposta. Se Deus já me deu o carro, então Ele vai me guardar. É lógico que Deus tem um propósito de guardar a sua vida. Mas o anjo, ele voa até 100 por hora, 120, conforme o determinado das estradas ou da via que você estiver trafegando. Se você passar o limite de velocidade, você vai sair fora do propósito de Deus, você vai entrar dentro da sua proposta, e às vezes a sua proposta vai te causar uma multa, vai te causar até algum aborrecimento. Senhor, eu preciso tanto deste emprego, eu quero este emprego. Olha, Deus te dá um emprego, mas quem é que vai trabalhar? É você. Então você tem que ser o melhor funcionário, o melhor trabalhador, para que você venha honrar o compromisso e o propósito de Deus na sua vida. E aí Deus vai te abençoar. De repente você está num cargo, de repente Deus já te coloca no outro. Mas se você é um péssimo funcionário, Deus te dá um negócio, Deus te dá uma empresa, é o propósito de Deus para com a tua vida, de te abençoar. Mas quem é que vai administrar essa empresa? É você. É você que vai administrar. E se você não saber administrar esta empresa ou este negócio conforme o propósito de Deus,
você vai sofrer as consequências. Temos que entender, propósito é uma coisa, propósito é outra. Deus não tem proposta para ninguém. Eu queria ouvir na Bíblia ou ler na Bíblia que Deus tem uma proposta. Não, há uma confusão do cristão entre proposta e propósito. Deus não tem proposta para ninguém. Deus não tem uma proposta para você. Deus tem uma promessa para você. Deus tem sim um propósito na sua vida. Senão, poxa, como que poderíamos dizer, olha, mas como diante desse momento, Senhor, eu vou ter paz? Se eu estou vendo que eu não estou conseguindo pagar as dívidas, como é que eu vou pagar as dívidas? Como é que eu vou arcar com tal compromisso? Queridos, sabe, temos que entender o que é propósito e proposta. O homem, vemos aí, neste momento que estamos vivendo, em meio à sociedade, vivendo com muitas propostas. E não pensando no propósito. Prefere, às vezes, perder a sua vida em um mês do que perder um mês na sua vida. Deus tem coisas boas para você, querido. Saiba e discernir os momentos da sua vida. Deus, Ele é capaz de transformar este momento de dificuldade, este momento de dor na tua vida, através de um momento ao qual você venha desfrutar ainda de uma bênção. Deus sabe, queridos. Deus pode fazer isso. Porque senão... Olha, olha, Deus está até falando em Romanos, muito em Romanos hoje conosco. Porque senão, lá em Romanos 8:28, o que nós vamos fazer? Vamos passar o branquinho? Vamos ter que apagar na Bíblia. Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou você não ama a Deus. Porque se você ama a Deus, todas as coisas vão contribuir para o bem teu. Mas, pastor, diante deste momento, desta situação de dor, de sofrimento, às vezes pode ser que você já perdeu até algum ente querido por causa desse vírus. Ou, às vezes, o teu salário já foi achatado, no seu negócio não estão aparecendo os clientes. Mas, pastor, como que eu vou ter? Não estou entendendo a perspectiva, não estou vendo. Olha, está escrito em Romanos também, capítulo 1, versículo 17. O justo viverá da fé. E com certeza, diante de todos esses momentos difíceis, que estamos todos nós, brasileiros, cristãos e não cristãos passando, eles podem ser transformados em algo vantajoso para nós. Mas nós temos que saber e entender, primeiramente, porque quando nós estamos na prova, quando estamos na fornalha, quando estamos na cova, olha, queridos, muitas vezes nós, não que perdemos a visão, mas nós ficamos praticamente vendo só as coisas obscuras deste mundo e deixamos de ver as coisas de Deus para as nossas vidas. E quando isso começa a acontecer, isso é terrível. É terrível, queridos. Temos que ter paciência. Deus vai mudar. Se Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, se você ama a Deus, Deus vai fazer, transformar este momento terrível, esse momento de dificuldade ainda em bênção na sua vida. Agora, o que nós precisamos é ter paciência, saber esperar. Porque quando lá
em João que a Bíblia diz em capítulo 11, no versículo 5, que Jesus amava Lázaro, amava Marta e Maria. Jesus estava fora e já logo chegou para ele: olha, Lázaro está quase morrendo, você precisa voltar. Lázaro ainda demorou-se 2 dias. Demorou-se ainda 2 dias. Será que nós podemos ter paciência de poder esperar um pouco na nossa vida para a bênção chegar? Para as coisas mudarem? Porque a perspectiva de toda essa situação ainda neste mundo, desses vírus, é que vai passar. Será que nós temos paciência? Paciência é uma virtude, irmão. O salmista diz lá, no Salmos, capítulo 40, no versículo 1, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Deus te ama, irmão. Ama eu, ama todos nós. Os braços dele não estão encolhidos para que não nos possa salvar e nos livrar. O que nós precisamos é enxergar que ainda diante desta situação, ela vai transformar em bênção na sua vida. Eu gostaria de estar me encerrando, porque está fechando aqui 30 minutos, porque senão fica algo um pouco longo. Deus abençoe você, abençoe tua família. Deus guarde você e toda a sua família. Deus livre você e toda a sua família. Quero profetizar na sua vida, na sua casa, a palavra de Deus. A Bíblia diz, Pai, em Provérbios 3:33, que o Senhor amaldiçoa a moradia do ímpio, porém a moradia do justo Deus abençoa. Que a tua bênção esteja sobre o lar de cada um, a família de cada um, Pai. Livra cada um que está ouvindo esta palavra, que congrega conosco na igreja, Comunidade Caminho da Paz. Livra de todo coronavírus, de todo mal, e que a tua bênção esteja se achegando ao lar de cada um. Pai, eu quero profetizar a sua palavra na vida de cada um, porque está escrito em Deuteronômio 7,15, que o Senhor desvia do meio de nós todas as enfermidades, e não põe nenhuma daquelas enfermidades que já pôs no Egito, que eram as pragas. O Senhor livra, dá livramento, Pai. Que haja livramento na minha vida, na minha família, livramento para cada um que está aqui ouvindo esta palavra, sobre a sua família, haja livramento, livramento. Em nome de Jesus, Deus abençoe, um forte abraço, e a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Comigo também. E que Deus os abençoe grandiosamente. Amém. Em nome de Jesus.